A tribuna, temos 3 tribunas, a primeira tribuna do vereador Luciano, ok, pode ser, então vereador Luciano. Boa noite, obrigado, presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Quero saudar inicialmente aqui a presença, a visita ilustre do presidente da Câmara de Vereadores de Garibaldi, André Busa, seja bem-vindo. Assessor jurídico, Fernando Magaim, também é sempre um prazer recebê-los nessa casa. Saudar secretários municipais que nos acompanham. Tem um assunto aqui, presidente, mas antes eu quero só salientar, também cumprimento o presidente do PMDB, Reni Andrioli, que faz presente, o presidente eleito recentemente, Célio Pereira, do PP, então sejam bem-vindos, o pessoal da Santa Clara, que aqui esteve recebendo essa justíssima homenagem na noite de hoje. Só fazer um tópico sobre a abertura do Fast Queijo, que ocorreu na última sexta-feira, e fazer aqui um agradecimento, enaltecer a qualidade do evento, a qualidade da organização, a cidade da forma que foi enfeitada, foi produzida para receber essa festa. Então, enaltecer os envolvidos, o presidente Beto, toda a sua equipe de voluntários que trabalharam, a secretária Genesi também, que seguramente não faltou esforço para que conseguisse tirar a festa do papel e fazer realmente essa grande festa que nos orgulha tanto aqui na nossa cidade. Também quero cumprimentar aqui a Lenice Neri, a vereadora que também já esteve aqui com a gente. Seja bem-vinda, vereadora. Hoje nós temos uma votação importante aqui, presidente, mas eu já referi na última tribuna, não quero entrar nesse assunto, tenho certeza que o plenário é soberano, vai tomar a melhor decisão entendida, que será o futuro de Carlos Barbosa. Acho que os vereadores são todos soberanos para tomar essa decisão. Então, tenho certeza que, na noite de hoje, indo à votação, esse projeto, a gente vai colocar o que a gente quer para Carlos Barbosa nos próximos anos. Mas o que me traz aqui, vereadores, supostamente mais um fato político grave, que ultimamente o que tem sido fato político grave aqui na nossa cidade é as faixas que volta e meia aparecem em tal lugar e tal. Agora apareceu no bairro Triângulo, na rua Independência, o bairro que eu moro. Fui buscar informações, ouvi a entrevista de uma moradora e, ouvindo atentamente os termos que ela usou, eu tive que buscar algumas informações nas secretarias competentes para analisar se era tudo isso. Mas alguns dos termos que ela usou lá chegam a ser risíveis, né, presidente? Porque fala que a rua estava intransitável. Foi aberta uma canalização no leito, no lado da calçada, não tinha problema nenhum, só no cruzamento com a rua, acho que eu não me lembro, não recordo o nome da rua lá embaixo, que estava sem calçamento. Mas, enfim, foi alegado ali que falta planejamento, falta organização, e eu, como líder do governo, e não é por ser líder do governo, presidente, é por ser um morador de Carlos Barbosa, que a gente enxerga o que está acontecendo no município, por ser um morador lá do bairro. Então, tenho que trazer algumas informações aqui. Se aquele problema ficou lá, não foram repostas as pedras de calçamento, em torno de 80 ou 100 metros de pedras de calçamento que não foram colocados, é porque tem explicação, é porque tem motivo. Não é falta de planejamento de forma alguma. A prefeitura, e eu posso assegurar com toda a tranquilidade, que planejamento, gestão, é a marca forte dessa administração. Tenho dúvida disso, presidente.
Então, para se ter uma ideia aqui, eu busquei, junto à Secretaria Municipal do Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, um histórico do que foi desenvolvido do início do ano até maio. Então, atividades gerais foram em torno de 830 protocolos, mais de 2.500 atendimentos ao público. Então, tem concertos de esgoto, instalações novas de rede de esgoto, reposição de calçamento, uma série de ações da Secretaria, aprovação de projetos, uma série de coisas. A Secretaria também é responsável por uma equipe de trabalhadores que faz uma série de outros serviços alheios aos só os reparos de calçamento e de boca de lobo. Essa equipe, para se ter uma ideia, ela fez com seus funcionários, com seus meios lá, caminhão e tal, eles efetuaram a mudança de sede da Brigada Militar, a mudança do incubatório, a mudança da sede da Câmara, que veio para cá, foram eles que fizeram. O depósito da 21 de abril também foi feito por eles. Toda a organização, toda a estrutura do Fest Queijo foi feito por essa equipe. Paixão de Cristo, Corpus Christi. Sem falar, então, nas limpezas propriamente ditas, que é de meio fio, tirando grama, terra, enfim, uma série de ações. Para se ter uma ideia, presidente, aqui, nessa casa, seguidamente, hoje até foi atípico, porque não teve nenhuma indicação, mas seguidamente tem muitas indicações de conserto, de troca de lâmpadas, enfim. Mas isso é um percentual mínimo. A grande maioria procura diretamente da prefeitura, seja vereadores ou seja a comunidade em geral, procura lá, e lá, através do protocolo, é que são atendidos esses problemas de cada morador, que cada morador enfrenta. Fazer um apanhado geral aqui, presidente. Então, concertos de rede de esgoto. Não vou dar o nome das partes que solicitaram o protocolo, enfim, só a rua para nós nos localizarmos um pouco. Foi solicitado na Rua Polônia, na Rua Tranquila Ângela Zanata, na Rua São Roque, e mais dois protocolos que não têm o endereço. Solicitação de troca de tubos, que é aqui que eu me refiro, que a gente traz indicações para cá, mas que o que vai para a Secretaria é uma quantidade muito maior. E isso é o que a Prefeitura já fez. Essa equipe que foi taxada de não agir com planejamento, não tem comprometimento, enfim. Na Rua Batista Luzardo foram colocados 6 tubos. Na João Dentes 4, na Carlos Breda 3, na Nova Brécia 19, na Independência 2, Salvador do Sul 88 tubos de 50, e é essa obra que a equipe está consertando o calçamento para depois fazer da Independência. Esse é o planejamento da Secretaria. Não sei se é isso, Miguel, que é da área, o senhor me corrige se não estou certo. A Francisco D'Arrigo foi feita a Boca de Lobo, 3 tubos. Na Cis Brasil, mais 3. A Estrada José Quier, 6. Ciro Mantovani, 4. Independência, é um outro ponto, mais 3. José Bonifácio, 6. Monte Castelo, 3. Marechal Deodoro, Madre Paulina, Flores da Cunha, Nova Brécia, Ubaldo Baldasso, Davi Canabarro, Getúlio Vargas. Isso, instalação de tubos onde tem os pontos específicos que foram consertados, para demonstrar a quantidade de serviço que é feito por uma equipe que, segundo alguns moradores, não sei se tem alguma vinculação partidária ou não para agir daquela forma, estão alegando dessa forma. Rua Pedro Guerra, novas redes de esgotos. Então, na Independência, esse trecho que falta pavimentar, trancar aquele buraco, foram 56 tubos. Aqui vale um parêntese, porque essa obra da Independência havia sido solicitada há muito tempo pelos moradores. E esse prefeito teve a iniciativa de procurar resolver esse problema. Ocorre que, feito a canalização, passaram 20 dias de chuva, mais ou menos, e depois outras obras teriam que ser feitas, em razão daqueles alagamentos, da chuvarada, e tem um tempo hábil para o material que é colocado em cima, sobre os tubos, para que ele se assente.
para depois poder ser recolocado. Então, tudo isso é feito um planejamento pela Secretaria. Então, não foi esquecida a rua, não foi de forma alguma. O planejamento diz que depois da Salvador do Sul vai ser feito lá embaixo. Então, lá foram trocados 56 tubos de 50 e mais 30 tubos de 30. Na Salvador do Sul, 78, na Alberto Pasqualini, 20, na Irmão José Altão, é a rua do lado de casa, 79 tubos de 40. E eu já falei aqui, para quem não estava presente, eu considero aqui a rua José Altão uma das piores do município, em consideração de paralelepípedo, de calçamento, de pavimentação. É horrível, mas foram feitos alguns consertos lá, em razão não só dessa tubulação, mas outros consertos foram feitos nessa rua. Madre Paulina, mais 50 tubos de 30 e 20 tubos de 10. Reposição de calçamento. O que eu falei anteriormente, Irmão José Altão e João Dentice, em torno de 170 locais. Carlos Breda, um monte de locais, presidente, que você, cansativo, falando nisso. Mas, enfim, tem outros serviços que essa equipe também faz, roçadas em escolas, colocação de asfalto frio, limpezas de bocas de lobo, limpezas ao longo das ruas. Então, enfim, é só para deixar claro aqui, porque seguramente a gente vai ouvir. Foi colocada uma faixa lá, vai ser feito esse alarde, porque acha que se julga que é uma falta de planejamento da prefeitura. De forma alguma, podemos aceitar que seja taxado dessa forma falta de planejamento. Planejamento e gestão é o que mais tem nessa administração. Vereador Valmor, depois da vereadora Rosália, por favor. Mas é o seguinte, Baroni, eu acredito que às vezes tem pequenas coisas que é pedido tanto pela população como pelos vereadores e não é atendido. Eu, por exemplo, eu poderia trazer aqui vários pedidos que eu fiz lá embaixo, tanto na prefeitura como eu fiz aqui nessa casa. Eu vou te citar uma pequena coisa que deveria ter sido executada. Eu fiz um pedido para a colocação de uma lâmpada no bairro Triângulo, em fevereiro. Há poucos dias eu fui fazer o mesmo pedido porque não foi atendido. A família me procurou, até eu estive falando até com o prefeito, para que interferisse para que fosse feito. Então, tem muitas pequenas coisas. Eu posso citar Boca de Lobo, que vem alagando os locais aí que eu pedi faz cerca de 3 meses. E não foi atendido. Assim que der uma nova tempestade, uma nova chuvarada, teremos problemas. Eu não posso dizer que falta planejamento. Não falta planejamento. Muitas vezes não é atendido. São pequenas coisas que poderiam ser solucionadas rapidamente e os moradores não reclamariam, porque os moradores vão reclamar sim. Se ele paga iluminação pública, ele tem o direito de ter a iluminação, porque ele está pagando. Se a casa dele está sendo alagada por causa de uma boca de lobo, ele vai reclamar pedindo a limpeza. E assim por diante, gente. Aí não é uma falta de planejamento, às vezes é pequenas coisas que não são feitas. E aí os moradores têm o direito, sim, de reclamar, porque é um direito do morador. E é um direito do vereador fiscalizar e trazer para essa casa. Aí eu costumo bastante ir até o secretariado e pedir lá. A maioria das vezes sou atendido, mas muitas vezes passa despercebido certas coisas. Seria isso, Baroni, obrigado. Obrigado, vereador. O vereador tem razão. Só que, vereador Valmor, são milhares de pequenas coisas. Então, a prefeitura, o setor responsável, não pode jogar para cima os protocolos de pegar um, escolher e fazer. Eu acredito que eles devem ter, por regiões, por bairros, por de alguma certa forma, o tipo de serviço. Agora, tem havido planejamento, só que por mais empenho que toda a equipe tenha, do secretário, do prefeito, não se consegue. É humanamente impossível resolver todos esses problemas em curto espaço de tempo. Vereadora Rosália. Sim, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, público que nos prestigia, presidentes de partido, Reni Andrioli, o Pereira, presidente da Câmara de Garibaldi, o secretário Marcos Genesi,
ambos secretários de parabéns, porque envolveu 2 eventos nesse final de semana, um melhor que o outro, a abertura do Festiquejo. A nossa cidade está linda, linda mesmo. O viveiro, nós não vamos esquecer do meio ambiente, vamos parabenizar o meio ambiente, porque a ideia dos repolhos eu nunca tinha visto, eu achei maravilhoso, nossos canteiros estão lindos. O Marcos está de parabéns com a quinta rústica e mini rústica ontem. Em 3 graus eu estive, fiquei das 8 ao meio-dia junto com os participantes, e nós tivemos gente de acima de 60 e de 2, 3 aninhos, mais de 700 atletas inscritos, envolveu um povo maravilhoso. Então a gente vê que Barbosa está sempre pro melhor, então não podemos dizer que Barbosa não está bem, pelo contrário. Nós temos uma cidade maravilhosa, e eu vou te dizer, Baroni, que bom se nós tivéssemos uma varinha de cristal, né? Se nós pudéssemos fazer uma obra de noite e de amanhecer se estivesse pronta. É difícil tu ter um governo que, quando tu faz, reclamam porque tu está fazendo. Vocês se lembram que eu mencionei a Kennedy tempo atrás, que o pessoal chegou a tirar os cavaletes, sabendo que tinha um buraco que poderia cair um carro na tubulação que estava aberto, e o pessoal tirou os cavaletes para poder passar. Então, se o governo não faz, é porque não faz. Se faz, é porque está atrapalhando. Então, é bem difícil de tu trabalhar, assim como a Genesi fez um trabalho maravilhoso envolvendo as escolas. Aquelas cariolas estavam lindas, mas teve quem teve que atrapalhar e estragar durante a noite. Mas elas estão lá, estão bonitas, e é isso. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Vereadora. Vereador Everson, por favor. Obrigado, Baroni, pela parte. Meu boa noite ao colega, aos demais colegas vereadores, ao pessoal da Cooperativa Santa Clara, que hoje veio aqui receber uma justa homenagem, a todos os demais presentes, de uma forma especial aos colegas de Garibaldi, que prestigiam a nossa sessão aqui em Carlos Barbosa. Bem interessante teu tema, Baroni, porém eu tenho que discordar um pouquinho. Quando cada pessoa ela tem o seu direito de reclamar porque ela paga seus impostos, e geralmente a demanda dela é a que ela precisa que seja resolvida mais urgente. Para alguém pode ser um corte, uma vegetação que está incomodando por ser do vizinho, que está muito alta muitas vezes. Algumas pessoas pode ser a sua consulta no posto, porque nada é mais importante que a sua própria saúde. Ela não vai entender que a do outro vale mais do que a dela. Cada uma tem sua demanda. A pessoa vai ter a reclamação da lâmpada queimada na rua dela, porque ela reside lá. Ela não vai entender que tem um cronograma que tem que respeitar quando demorar muito. Alguns dias ela entende. Agora, quando é muito, muito tempo, ela não vai entender. O esgoto é mais urgente aonde? Onde ele estoura. Se for na casa daquela pessoa, ela vai achar o direito, e com razão, de ir lá reclamar, porque a casa dela está sendo invadida por aquele esgoto. Então, a demanda mais urgente é sempre a próxima, onde o pessoal está, onde o pessoal vem pleitear junto ao município. Mas o que eu vejo, Baroni, que mais incomoda o pessoal é quando uma obra pública, uma demanda, enfim, não tem começo, meio e fim. Vejamos aquela Rua Independência, que até fui eu um dos que citou semana passada sobre ela aqui na Câmara de Vereadores. Né? Ali foi aberto a rua, tem problemas de iluminação também, há vários meses. Então, poxa, se o pessoal vai ali, tem problema, abre a rua, troca a tubulação, espera 10 dias, 15, sentar ao chão e recoloca calçamento, ninguém vai reclamar. Agora, quando passa um mês e meio, o pessoal com certeza vem e reclama. Obrigado, Baroni. Vereador Luciano, 30 segundos para concluir a tribuna. Obrigado, presidente. Tem razão, Everson. Só que esses pequenos problemas a gente tem que entender também a dinâmica que é o Poder Executivo. Ele não pode estar presente em todos os locais no momento que a pessoa precisar. Óbvio que tem demoras inexplicáveis que é difícil de entender, mas não é por falta de planejamento, de forma alguma. Eu tenho certeza que eu jamais vou chegar aqui nessa tribuna, nesses próximos 3 anos, e dizer assim, Carlos Barbosa não tem mais nenhum problema, foi resolvido todos. Isso é impossível. Obrigado pela atenção, presidente. Obrigado, vereador Luciano. Lene? Senhor presidente, colegas vereadores, demais autoridades aqui presentes, imprensa, público que nos prestigia, eu quero falar um pouquinho sobre a minha indicação da minha moção de louvor para o Dia do Agricultor.
falar um pouquinho de como surgiu o dia, né? Então, o Dia do Agricultor é celebrado dia 28 de julho. Ela foi criada em razão de ter sido, em 1960, a fundação do Ministério da Agricultura, no mandato do atual presidente na época, Juscelino Kubitschek. Vale uma homenagem, sim, para esta categoria, porque com crise ou sem crise, não param nunca. A natureza não deixa os agricultores. Não podem parar para fazer greve, pois os ciclos das lavouras e da criação dos animais não permitem. Os agricultores trabalham sem saber o quanto irão ganhar. Não são eles que colocam os preços nas suas mercadorias. Dependem das bolsas, do consumo, das incertezas de São Pedro, das pragas, doenças, enfim. Os agricultores não sabem quanto irão gastar, pois também não são eles que colocam os preços nos insumos que irão utilizar, ou nos juros para financiar. E nem têm certeza do quanto irão colher, pois as chuvas e as secas não estão sob sua vontade. A única coisa que podem fazer é trabalhar, e trabalhar muito. Estudar, aprender a cada dia a incorporar a tecnologia. E não tem futuro sem produtividade. Exatamente essa mesma produtividade que falta e assola a economia brasileira. São os agricultores brasileiros que acionam as cadeias produtivas que geram cerca de 25% do PIB do Brasil. E que neste vale da crise significam a única rede de proteção do país. Para cruzarmos essa fase, que com certeza iremos mudar. A minha intenção neste período dos 4 anos que estarei nesta casa, como vereador e representante da população barbosense e em especial a nossa população do interior, gostaria de homenagear desta forma, com uma moção de louvor, algumas pessoas que se destacaram nas nossas comunidades e com certeza irão representar muito bem os demais agricultores. Em suas atividades na agricultura e nas suas vidas particulares, os homenageados sempre procuraram auxiliar as pessoas, através do trabalho árduo. Então, essas 2 pessoas seriam o seu Vicente Chies, lá de Coblenz, faz parte do 2º distrito de Arco Verde. O nosso, até esteve nessa casa, Adelino Beleboni, foi vereador por um mandato. E eles iniciaram como agricultores ainda muito jovens e seguiram nas lidas do campo, sempre procurando expandir sua produção. Inclusive, indo além do plantio para sua subsistência, e que ultrapassaram o nosso município, ultrapassaram horizontes com suas agroindústrias. São responsáveis pela geração de emprego e renda. Podem ser vistos como agricultores que começaram na lavoura e hoje se tornaram grandes empresários, servindo de exemplo para os atuais jovens agricultores. Além de agricultor, então, como eu já tinha falado, né, o Adelino foi nosso colega aqui, vereador, né? E ao longo destes anos continuam com o mesmo entusiasmo e vitalidade. Homens de força, determinação, que continuem sempre atuantes nas nossas comunidades. Colega Rosália. Obrigada pela parte, colega Lucilene. É muito importante o teu trabalho, a tua representatividade do interior é importantíssima. Eu estou desde fevereiro na Secretaria da Agricultura e estou tendo a oportunidade de trabalhar com o agricultor. Conhecer o trabalho do agricultor é maravilhoso. E a própria cooperativa Santa Clara, que foi homenageada hoje, ela depende do agricultor. E nós todos, né? Porque sem o agricultor nós não comeríamos. Eu fiquei escutando enquanto a colega se manifestava, e nós sabemos da importância, e entra a representatividade feminina e a representatividade do interior, né? A importância do 5º distrito. E se a colega me permite, não sei, talvez se for possível, de pôr uma emenda no teu projeto, de você ter colocado o 2º e o 5º distrito. E eu penso em, de repente, escolher mais 3 pessoas dos 5 distritos, do 1º, do 2º, do 3º, que envolve Santa Luísa, Forromeco, a sede, né? E de nós escolhermos uma pessoa importante da agricultura para parabenizarmos. Isso, claro, se a colega nos permite.
E não posso deixar de dizer da importância realmente que a colega está levantando, a importância do interior para nós da cidade. Parabéns, Lucilene. Obrigada. Com certeza, uma ótima ideia. E se assim os colegas entenderem a importância desta homenagem, vamos fazer a emenda com certeza para podermos... eu digo que é uma homenagem linda para os agricultores, né? Eles serem lembrados e o quanto eles são importantes para o Brasil, como eu contei um pouquinho da história. Então, era isso, presidente. Tá? Então, peço a aprovação dos colegas, se assim entenderem. Certo? Obrigada. Obrigado, vereadora Lucilene. Eu passo a palavra para poder me manifestar na tribuna. Passo a presidência. Recebo a presidência. Pode se manifestar. Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez a todos. Obrigado pela visita do colega presidente da Câmara de Vereadores de Garibaldi. Seja sempre bem-vindo nesta casa. O que me traz à tribuna hoje foi uma preocupação do colega vereador Everson quanto aos subsídios para a próxima legislatura. Então, hoje temos um projeto muito importante para ser votado nesta casa. Na semana passada foi pedido vista, que é a possibilidade da redução dos vereadores de 11 para 9, voltar ao que era no passado. E em função da preocupação do colega Everson, eu quero manifestar aqui uma posição da mesa diretora, tá? Que em vista da manifestação da semana passada a respeito da possibilidade de já serem fixados os subsídios para a próxima legislatura, a mesa diretora esteve reunida e entende que esta proposta deve ser encaminhada no ano eleitoral, conforme vem acontecendo. Não haveria impedimento legal para a fixação, já que tanto a lei orgânica quanto o regimento interno prevêem que a fixação deverá se dar até 60 dias antes das eleições, ou seja, há a previsão de um prazo mínimo e não máximo. Não poderia ser feito agora. Entretanto, precisamos ter em mente que os subsídios ainda passarão pela revisão geral anual nos próximos 3 anos e não se sabe qual será o cenário econômico para daqui a quase 4 anos. Não podemos desconsiderar a grave crise financeira pela qual o Brasil inteiro vem passando. Já faz um bom tempo que não temos aumento real dos subsídios. Ou seja, que eles são mantidos no mesmo valor de uma legislatura para outra e cremos que não será nesta legislatura que teremos algo diferente. O que foi repassado simplesmente foi o IGPM nos anos seguintes. E na última legislatura nem teve o repasse nem do IGPM. Então, quer dizer, estamos com os valores de 2014 nesta casa. Então, eu não vejo muito a preocupação em que em 2020 teremos aqui um aumento de 50% ou 70%, 80% nos subsídios. Até porque quem decide é o plenário. A mesa diretora vai encaminhar ao plenário que vai decidir. E pelo que vemos, todos os vereadores estão preocupados com a questão econômica, buscando alternativas para a redução de custos. Então, não será daqui 1, 2 ou 3 anos que essa visão irá mudar. A própria iniciativa de propor a redução do número de vereadores, acredito, demonstra muito bem que nossa preocupação não é individual, mas com a coletividade. Então, eu vim fazer esse pronunciamento, porque nos reunimos hoje com a mesa diretora. Como falei, tinha a possibilidade, sim, desta mesa definir os subsídios e levar a plenário, mas entendemos que não é viável. Foi unanimidade da mesa, e entende que não temos como fazer isto, pois não sabemos como vai se comportar a economia. Então, era isso e muito obrigado.